Mais que um podcast, o Sagrado Masculino é a expressão do homem que afirma sua essência, com a consciência de que o mundo precisa sim do que é masculino. Começa agora o Sagrado Masculino. Sagrado Masculino Podcast no ar. Hoje teremos um convidado aqui espetacular. A gente está com muita expectativa diante desse episódio, né? Talvez, sabe-se lá o que mais, porque trata-se de alguém que a gente admira há muito tempo, já gravou com a gente no Sagrado, né? Fizemos episódios em áudio com esse convidado e é uma pessoa que acrescentou muito na época e tenho certeza absoluta que agora, em áudio e vídeo, com uma estrutura diferente, vai acrescentar também muito pra gente. É médico, gastrocirurgião, eu posso dizer que é psicanalista também, é analista psicossomático, né? Aliás, no meu entendimento, uma sumidade nesse assunto, né? Constelador sistêmico, fenomenológico, familiar, emocional, é um consultor, um coach sistêmico, né? Empresarial, professor convidado da USP, criador da abordagem consciência sistêmica e também fundador do IBRACS, né, que é o Instituto Brasileiro de Consciência Sistêmica, né? Você me corrige se eu estiver errado, doutor Fernando Freitas. Que prazer em tê-lo aqui mais uma vez no Sagrado Masculino Podcast. É um prazer estar aqui, estou vendo vocês aí de casa nova, né? Isso. Crescendo, evoluindo. Prazer estar aqui com vocês, um prazer também estar aqui com essa audiência maravilhosa de vocês, para falar de temas que com certeza tocam profundamente cada ser humano, né? Porque esse tema eu duvido que tenha alguém que não tenha algum link, alguma forma de se isolar disso. Mas é um prazer estar com vocês aqui novamente. Prazer nosso, doutor. Da última vez foi espetacular, eu acho que acrescentou demais para muita gente, a nossa audiência, como você disse, amou o tema que a gente tocou adiante. Dessa vez aqui com o Paulo Cioto. Tudo bem, Paulão? Tudo bem, Guilherme. Beleza, meu cara? Tudo certo? Paulão, para a gente começar, cara, eu queria que você se apresentasse para o doutor, que ele não te conhece ainda, né? Ele conheceu o Leandro na época, mas ao mesmo tempo que você apresentasse, que você já trouxesse alguma coisa que você já sabe, inclusive a respeito do doutor Fernando Freitas, e fizesse uma pergunta para ele. Perfeito. Doutor, tudo bem? Um prazer, tá? Primeiro agradecer a sua disponibilidade, né, de participar aqui com a gente. Eu escutei os 2 episódios que o senhor gravou com o Guilherme e com o Leandro e achei muito interessante até convidar as pessoas para também ouvir, né? Estão disponíveis no Spotify. Isso. E o que me chamou muito a atenção, doutor, primeiro, né, me apresentando, eu sou o Paulo, faço aqui parte da bancada com o Guilherme, eu sou advogado e a gente vem tratando vários temas para tentar buscar esse autoconhecimento, né, esse desenvolvimento pessoal e trazer várias discussões muito interessantes, como a que o senhor trouxe em áudio. O que me chamou muito a atenção naqueles episódios foi, primeiro, a expectativa do lançamento do livro do senhor. Sim. E é um tema, assim, eu acho primordial, sensacional e tem uma gama enorme para a gente falar aqui sobre isso. Inclusive, deixa eu até ver, parece que ele está aqui atrás. Mostra pra gente, doutor. As mensagens ocultas das doenças. Psicossomática, né? Espetacular isso. Esse aqui ele foi publicado no Brasil e também foi publicado lá em Portugal, na Edições Mahatma. Doutor, para a gente iniciar então dentro desse assunto, me lembro de estar estudando um texto, né, um texto do Consciência Sistêmica, em que a dinâmica do câncer é explicada, né? A relação do salvador, da vítima, da célula cancerígena que se comporta também como uma vítima diante de outras células, suga a energia das outras células e, portanto, as torna também doentes dentro de um sistema, né? O quanto a dinâmica do câncer, né, e tanto da pessoa doente quanto das pessoas que estão ali em volta,
né, dessa pessoa doente se tornam, de alguma forma, sistemicamente adoecidas também. Eu queria que você fizesse um ampassão. Eu sei que é um assunto muito, já de cara uma pancada, né? Começou bem. Já começou daquele jeito, né? Mas de cara uma pancada, mas eu entendo que é um assunto que é extremamente importante, porque a gente está falando de psicossomática e as pessoas tendem a entender a psicossomática de um jeito talvez mais superficial, não tão profundo quanto essa forma, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Para falar sobre isso, eu preciso dar um contexto, né? Porque para quem não conhece bem o que é a psicossomática, o que é a percepção sistêmica, de repente eu falo algo aqui que vai ficar meio estranho. Então, assim, primeiro, sim, eu aprendi muitas coisas na faculdade de medicina, aprendi a identificar a doença, aprendi a combater a doença, porque a filosofia médica que nós temos aqui no mundo ocidental é que a doença é o nosso inimigo, nós devemos tirar a doença e a hora que tirar a doença nós ficamos saudáveis. Se você olhar por esse foco, e esse é um foco galênico, apesar de que o pai da medicina é Hipócrates, né, 300 a.C., Hipócrates traz conceitos bem diferentes nesse aspecto. Por isso, para as pessoas poderem compreender, então fica assim, a doença ela tem uma função. A doença não é o nosso grande inimigo, como a maioria das pessoas acreditam. Eu aprendi que quando estava doente, eu estou doente, vou ao médico, o médico vai lá e vai me dar um remédio, vai fazer um tratamento para jogar a doença fora. Eu acreditava muito nisso também, eu aprendi a fazer tudo isso, só que a vida, a experiência foi me trazendo uma série de, vou dizer assim, de verdades que eu me senti completamente impotente diante da doença, principalmente quando a doença veio para cima de mim, pessoalmente. Então, não é só como um profissional que fica a olhar os problemas dos outros. A própria doença, eu venho de uma família onde tem uma quantidade absurda de doenças, eu acho que não foi por causa disso que eu acabei entrando no mundo da medicina, eu mesmo passei por muitas doenças, e a compreensão da doença, ela veio nessa experiência prática. Eu vou colocar um conceito aqui, a doença vem como a nossa melhor amiga. A doença é uma mensageira, como eu coloco no livro, né? Às vezes a pessoa não gosta da mensagem e quer acabar com a mensagem, achando que aquilo está resolvido, só que não funciona bem assim. Hipócrates, lá atrás, o pai da medicina, ele fazia uma pergunta assim, interessante, ele falava assim, antes do médico tratar alguém, pergunte a essa pessoa se ela está disposta a abrir mão daquilo que a fez adoecer. Então, vejam, é completamente diferente a história, né? Eu estou com um cliquezinho aqui do WhatsApp, deixa eu só tentar ver se eu consigo... Não nos incomodou, viu? Pode seguir com o raciocínio, tranquilo. Eu só estou falando que está fazendo clique, eu vi. Eu não sei se está atrapalhando vocês aí também. Não, para nós está de boa, está tranquilo. Segue o baile. Já subiu. Se tratar da doença fosse assim tão simples, né? Só clicar um botãozinho. Só clicar um botãozinho. A maioria das pessoas acreditam que tem uma solução mágica para tudo, tem um remédio mágico, tem uma dieta mágica, tem uma cirurgia mágica, tem um aparelho mágico que vai resolver todas as histórias. Infelizmente, isso é uma dinâmica infantil que todos nós carregamos, eu carreguei isso, de vez em quando eu também quero acreditar que vai ter uma solução que vai resolver de uma forma simples e de uma vez por todas, né? Mas voltando à história. Se nós começarmos a olhar a medicina por um outro ângulo, e esse ângulo que eu estou colocando é o ângulo de Hipócrates, que é o pai da medicina. É um ângulo muito parecido, esse ângulo que eu digo é a filosofia médica, é muito parecido com a filosofia oriental também. Seria olhar para o doente e não para a doença, doutor? Exatamente, você acabou de colocar um princípio básico de Hipócrates. Hipócrates colocou isso, ele falava assim, o médico não deve olhar para a doença, e sim para o doente.
E Hipócrates também desenvolveu uma coisa que era o princípio da alternância somática, que ele falava assim: se o médico tirar a doença de um doente e ele precisar da doença, ele vai criar outra ou vai voltar com a mesma doença. Perfeito. Não tem, a doença ela tem uma função. Para exemplificar, eu digo assim, que a doença é como o painel do carro. Todo mundo aqui, acredito, sabe dirigir, mas não sabe, tem o painel, quando você liga, acende uma série de luzes ali no painel. E assim que você liga o carro, aquilo acende e apaga. E por que acende? Porque são sensores mostrando que todos eles estão prontos para funcionar. Se você conduz o carro e, de repente, no meio da viagem, acende uma luz, você já começa a acender a amarela, dá para você seguir. Acendeu a vermelha, para imediatamente. E aí tem um símbolo, né? Quando você olha, tem uma luzinha, ela tem um símbolo de óleo, símbolo de temperatura, sim, é um símbolo. O problema é a luz que acendeu? Não, o problema não é a luz. A luz revela que tem alguma coisa nesse carro. Se é a bateria, se é a pressão, se é a temperatura, ele mostra lá, tem algo. E a doença é exatamente essa luz no painel. Seria como uma espécie de demonstração de que algo no inconsciente não anda bem? Mais ou menos isso, doutor? Alguma coisa dentro desse indivíduo não está bem. Não está bem. Algumas pessoas querem ir lá tirar a luz do painel. Se eu tirar a luz do painel, ela não me atrapalha mais. Mas adivinha o que vai acontecer se você tirar a luz do painel? Esse motor vai fundir, vai ter algum problema sério lá para frente. Por quê? A doença é uma mensageira, por incrível que pareça. No começo eu achava até estranho. Eu mesmo como médico, cirurgião, né? Tradicional, falava, não, peraí, que a doença tem esse tipo de função, até descia mais ou menos, mas hoje em dia, com a prática, olha, sinceramente, eu assino embaixo, viu? Porque as pessoas que conhecem profundamente isso que eu estou falando aqui, sabem exatamente do que eu estou dizendo. Eu lembro que me chamou demais a atenção, até para eu buscar a psicossomática, me chamava a atenção quando eu fazia a residência médica de gastrocirurgia. Na faculdade já me chamava a atenção, no contato maior com os doentes, era impressionante ver como o estado emocional do doente, com o estado emocional que esse doente ficava quando aparecia visitas, alguns tipos de visitas. Então, esse estado emocional do indivíduo ajudava ou atrapalhava a evolução dessa doença. A doença, quando chega para nós, ela vem exatamente para ter algo, como você fala tem um masculino sagrado, a doença é sagrada, é um momento sagrado da sua vida. Quando você tem uma doença grave, como câncer, por exemplo, que você abordou, é um momento sagrado da sua vida. Eu vou te dizer uma coisa, algo tem que morrer dentro do indivíduo quando ele tem uma doença grave, que seja um câncer, uma doença autoimune e várias outras, algo tem que morrer. Por quê? Como psicanalista, eu costumo dizer, doutor, que o impulso de morte não é algo ruim em nós, muito pelo contrário. Ele existe justamente para cumprir essa função, né? De deixar morrer aquilo que já não nos interessa, né? Exato. Porque é interessante, se começa a estudar muito o indivíduo, você vai ver assim, que todos nós passamos por vários ciclos de vida. Eu estava dentro da barriga da minha mãe, era um ciclo de vida. Eu nasci, a minha mãe pegou no colo, me amamentava, outro ciclo de vida. E vários ciclos foram se passando até chegar na fase onde todos nós estamos, cada um no seu ciclo atual. Esses ciclos, eles foram bem feitos, tiveram problemas, tiveram traumas que nos prendem lá, ok? Mas são ciclos de vida. Quando tem algo que nós ficamos presos em traumas emocionais infantis, e agora eu vou pegar um conceito que é de George Grodeck, eu chamo ele de Grodeck, mas o nome mesmo é Grodek, mas eu não gosto muito desse nome, o Grodeck vai me desculpar, mas eu vou abrasileirar. Ele foi adotado aqui no Brasil como Grodeck, tá? Todo mundo chama de Grodeck, é Grodeck, mas parece um sapo coachando. Eu falei, não, se não ficasse com ele, eu falei, bom. Aí
O Grodek, ele é considerado como o pai da medicina psicossomática, o pai da psicossomática moderna. E o Grodek, ele traz como base a medicina hipocrática. Sinceramente, eu conheci a medicina hipocrática através da psicossomática. Não foi na faculdade. Na faculdade não me ensinaram absolutamente nada disso. Triste e bizarro isso, né? Como? Triste e bizarro isso. Sim, exato, porque é estranho, né? Eu estou na faculdade de medicina, é o pai da medicina. O que sobrou de Hipócrates é o juramento. O juramento hipócrita em cima da prática da medicina, não tem nada uma coisa a ver com a outra. Sim. Mas sobrou o tal do juramento dele, né? Então... E o reconhecimento, né? Somente, né? A Hipócrates, a Galeno e a Avicena, somente, né? Então, assim, e é impressionante, sinceramente, cada vez que o tempo passa eu vejo o tal do cientificamente comprovado, no fundo eles estão comprovando tudo que já se falava lá atrás, é algo impressionante, né? Então, a capacidade de observação esses indivíduos, pegando até Freud mesmo, Hayek, Lacan, todo o Grodek, e lá Hipócrates, Galeno e Avicena, e toda aquela... Como é que esse pessoal, sem recurso nenhum científico que temos hoje, conseguiam ver o âmago, a essência desse ser humano e descobrir coisas impressionantes, mano. Hoje, com a descoberta de epigenética, com a descoberta de ver que o estado emocional afeta até o coração, já faz parte lá da doença, tem o CID, tem tudo. Então, cada vez mais estão a observar essa realidade. Mas voltando lá, senão estou divagando aqui, porque quando falasse da doença lá do câncer, por exemplo, né? Aí fica assim, a doença é uma mensagem. Sim, a doença é uma mensagem. O que precisa morrer? Precisa morrer uma forma doentia de viver. Basicamente, todos os indivíduos que têm câncer, e você citou brevemente no início aí algo que é o triângulo dramático, que é do Karpman, lá da análise transacional, que é um esquema que eu adoro, acho muito interessante, que ele fala assim, que todo problema, ele é cercado de 3 funções. É como se fosse um triângulo, né? Por isso que é um triângulo dramático. Tem a vítima, tem o salvador e tem o acusador. Basicamente fica como se fosse historinha de super-herói, né? A vítima, o super-herói e o vilão, algo assim. E tem um problema no meio. E frequentemente nós acreditamos que é o problema que cria essa história. Só que é o oposto, né? Tem uma história de figura do fundo aqui que muda tudo. O problema existe por causa dessas funções. Se você tirar o problema, eles criam outro. É parecido com o que Hipócrates falava lá atrás. Se você tirar a doença do doente e ele precisar, ele cria outra. Então, assim, aquilo vai acontecer. Veja, dá para fazer tantas analogias do triângulo dramático com Hipócrates lá. O indivíduo tem uma doença. Essa doença fala para ele. A função da doença dentro da psicossomática, uma coisa que eu coloco assim, tem 2 funções importantes. As doenças, principalmente as mais graves, né? Proteger o indivíduo da morte ou da loucura. E aí, para explicar isso, né, estou falando que se eu começo a falar do câncer, eu vou falar coisas que a maioria não vai entender o que eu estou falando. Perfeito. Então, assim, nós temos uma vida doentia. Mas sabe o que acontece, doutor? Eu já fiz essa pergunta, né, que é uma pergunta extremamente mais profunda, porque o público nosso aqui, né, Paulão, ele já está acostumado com algumas pancadas, sabe, assim, mas mesmo assim foi muito importante você fazer toda essa contextualização, né, porque de fato eu já fui para algo que tipo transcendeu um pouco todo esse entendimento que você trouxe aqui. Então, eu estou falando, a doença ela tem uma função importante. A doença vem para nos curar. A questão é ver se eu quero me curar ou não. E por incrível que pareça, quando você pega um indivíduo doente, se você acreditar que todos eles querem se curar, sinceramente, isso não é uma verdade. É triste isso, mas essa é a grande realidade. A maioria quer que as dificuldades desapareçam, só que eles têm um preço alto a pagar.
Assumir a responsabilidade de se tornar adulto diante dessa história, né? Aí você tocou num outro ponto, que assim, doença, quando você começa a investigar a doença, tem o lado individual da doença, tem o lado sistêmico da doença. Então, por exemplo, tem doentes que se penduram na doença para que a família cuide deles. Então, assim, eu estou doente, então alguém paga minhas contas, alguém resolve tudo para mim, alguém cuida de mim. Eu posso falar o que eu quiser com todo mundo, porque eu estou doente, entendeu? Sim. Então, eu posso xingar, eu posso me comportar mal, mas eu serei sempre inocentado porque eu sou doente. Aí de você se falar alguma coisa para mim, vai me incomodar e você será o culpado. Aí nós estamos já entrando no termo dramático, né? Ele como vítima, né? Mas ao mesmo tempo um acusador, dizendo, você está prejudicando, olha o que você falou para mim. Então nós temos uma percepção individual da doença, que é para que serve a doença nesse indivíduo, e nós temos, o Grodeck, ele traz algo que é a linguagem da doença. Se você entender a doença, você vai entender o que acontece com esse indivíduo. Voltando, o Grodeck, ele trouxe uma colaboração absurda dentro do mundo da psicossomática, tanto é que ele é conhecido como pai da psicossomática moderna, porque ele fala assim, por trás de toda somatização, somatos é corpo, então toda doença é corporal, Sim. Nós temos conflitos emocionais infantis não resolvidos. Agora imagina médico, cirurgião, escutar uma coisa dessa e falar assim, como é que é? Com os parâmetros da medicina atual, né, praticada nas escolas, né, e essa coisa de tudo tem que ser levado para o laboratório, né, a gente inclusive aqui, sabe, doutor, a gente fez um episódio aqui sobre pseudociência, né, Paulão, Sim. que deu uma discussão enorme, né, porque eu trouxe o conceito do Karl Popper e cheguei a dizer aqui, mas espera aí, tem um monte de áreas do conhecimento humano que não são passíveis de laboratório, não se dá para levar para laboratório, né? E isso diminui o valor de cada um desses conhecimentos. Ou seja, a ciência ela vai daqui até aqui. O que existe para cá, ela não consegue abordar e nem para cá. Então, se a gente for incluir, por exemplo, algumas coisas dentro desse pacote de pseudociência, por exemplo, a minha função ela vira pseudociência, né, que é justamente a psicanálise. Você vai ser pseudocientista, eu também. É interessante, né, porque existe para mim, se pegar até dentro da própria psicanálise, né, existe uma situação na sociedade como um todo que é uma fuga da dor. E uma fuga da dor tem mecanismo de defesa. Um dos mecanismos é racionalização. Isso. Então, essa cientificização, meu Deus, isso. É uma palavra comprida. Que vem do famoso cientificismo lá do... cientificismo, exato. Do Charles Start. Isso, para mim, é um mecanismo de defesa. Então, também acho. Eu vou tudo para a cabeça e se comprovar na cabeça tá ok, se não comprovar não tá ok. E é interessante, né? São os ismos, né, doutor? Nossa, isso aí vem, essa história de a comprovação científica vem lá de Augusto Comte. É uma coisa assim que... E tem outra, se você olhar, fala assim, é só o que é cientificamente comprovado. Existe alguma comprovação científica dessa frase ou dessa afirmação? Porque também não existe. Engraçado é que na hora de se, por exemplo, construir uma teoria em cima de axiomas, né, para depois ser comprovada como falsa, como no caso do Big Bang, os caras são capazes de fazer e tratar como algo praticamente científico, né? Exato. Hoje em dia o James Webb está aí mostrando que não tem nada disso, que não o Big Bang não é a origem do universo, né, que provavelmente tudo simplesmente existe, né, uma coisa assim... muito além da nossa compreensão. E é interessante porque quem fica pendurado nessa história, sinceramente, como é que um cientista vai trabalhar se ele só trabalha no que é cientificamente comprovado? O cientista vai trabalhar onde? A ciência a pesquisar uma série de situações que não tem comprovação nenhuma, tanto é que a comprovação vai aparecer depois. Então, cientificamente comprovado é uma história do passado.
Isso não quer dizer que é a realidade, isso é uma visão do passado, da realidade, porque a realidade é muito, mas muito maior. Por isso que eu digo que é um mecanismo de defesa das pessoas que não querem olhar para a dor verdadeira. Tem muita coisa que nós precisamos prestar atenção. Então, fala, a doença tem no indivíduo, a doença tem na família, e tem uma doença, por exemplo, em todo o sistema. Se você começar a perceber, e isso é nítido de ver, a quantidade de pessoas com depressão, ansiedade, pessoas com autismo também é um tema complicado, cada vez que falam, muito. Tem um monte de haters atrás. Sim, é complicado. Gente, é algo assim, eu estou dizendo, eu olho para aquela criança que é portadora do problema. Sim. E ela tem um problema. Agora, que nome, se o nome é certo, se o nome é errado, o pessoal está mais preocupado com o nome do que com a dor da pessoa que carrega o problema, a dor do sistema, mas aí eles desviam o assunto e ninguém olha para a dor das pessoas. Então, isso para mim é muito triste, é um tal de ficar achando palavras certas e erradas, que para mim é um mecanismo de defesa. Ninguém quer olhar para a realidade, é impressionante. É igual o pseudoceticismo também, né? Que também é um mecanismo de defesa, né? Eu adotar uma postura falsamente cética, né? Eu não acredito. Peraí, mas não acredita por quê? Porque não tem prova ou porque não tem como provar, né? É uma coisa estranha, né? A sua experiência te diz o quê? Você viveu a experiência? A sua experiência te diz o quê? Se você tem a experiência, por que é que sempre você tem que comprovar algo para você para saber que aquilo, quando você experiencia, é real para você? E tem coisas impressionantes que fica assim, amor é cientificamente comprovado? E aí você ama sua esposa, você ama seu marido, você ama seus filhos, você ama seus netos, você ama o seu trabalho. Não, tem que ter uma comprovação científica, não sei, justiça. Nós fizemos um episódio aqui falando sobre amor incondicional, doutor. Deu um bafafá que você não Mas vai dar, né? Porque fica assim, amor, o que é amor? Olha, amor, cada um vai falar algo sobre amor. A questão amor para cada um tem uma representação. Depende do seu ponto de vista, da sua experiência de vida, da sua evolução nessa vida. Então, o que é amor, né? Então, assim, é cientificamente comprovado? Quer ver? Sonho é cientificamente comprovado? Não, tem as ondas. Não, as ondas estão lá, tá ok. Sim. Mas comprovar que eu sonhei com um cachorro que estava correndo atrás de mim, aí eu fugi para um prédio, e de repente no prédio eu vi que eu estava num muro, aí desse muro eu bati asas e voei, e o cachorro virou, sei lá, uma borboleta. Você consegue comprovar essas imagens todas? Perfeito. Eu não consigo comprovar nem que eu estou enxergando você agora, doutor. Eu só posso acreditar que eu enxergo. Então, assim, tá cientificamente, como é que pode? Então, assim, né? E na medicina é uma coisa impressionante. A medicina, nessa história do cientificamente comprovado, a medicina é considerada assim, é uma ciência de verdades transitórias. O que é verdade hoje, amanhã já não é mais. Aliás, o que é verdade hoje, que está comprovado, amanhã pode ser a causa até de caçar o seu diploma se você continuar fazendo isso. Por quê? Porque a medicina não para de evoluir. Quando você lida com o ser humano, é completamente diferente. Se você pegar, por exemplo, que tem de medicamentos que já entraram e já saíram, listas de remédios que entram e saem. Aquilo é um absurdo. E se você vai comprovar algum medicamento, se funciona ou não, você tem que fazer um teste que é contra um placebo. E o teste é duplo cego, de preferência até triplo cego, porque você vai dar uma substância para uma pessoa que tem a doença e vai dar um placebo para a pessoa que também tem a doença. Pílulazinha de açúcar. Açúcar, farinha. Bom, a farinha também hoje em dia tem que falar que é glúten, então é alguma coisa inerte, vai. Mas é interessante, porque você precisa comprovar em relação ao placebo. E tem outra, nunca é a mesma doença que não é o mesmo doente. Então fica difícil. Mas vamos lá, faz conta que pegamos entre aquelas condições exatas aqui, tudo igualzinho, bonitinho, mas nunca é, mas pegamos um grupo aqui que está tomando placebo, um grupo que está tomando o medicamento. Você tem que fazer uma avaliação, ver se o grupo que tomou o medicamento, ele tem um resultado melhor que o placebo.
Ótimo, então significa que esse remédio funcionou melhor que o placebo. Aí vem uma pergunta, e como é que o placebo funciona, hein? Por quê? Pois é. Porque não é um remédio e se você der uma substância que ele acredita que vai melhorar, ele melhora. Como pode gerar um efeito simplesmente pelo fato de a pessoa acreditar que aquilo melhora, né? Mas é exatamente o mesmo comentário que eu fiz para você aqui, doutor, quando eu disse, eu não consigo comprovar nem para mim mesmo que eu estou vendo você agora pelo vídeo. Por quê? Ele não vai ver. Porque eu só consigo acreditar que o meu cérebro interpreta os impulsos elétricos dos meus sentidos, trazendo exatamente uma noção de realidade do que supostamente existe à minha volta. Do mesmo jeito, assim, cor não existe, cara. Mas como eu vejo em cores? Não, você vê ondas, a cor é o seu cérebro que inventa. Pode ser que o azul da minha camisa, na minha cabeça, de repente seja o vermelho para um, amarelo para o outro, mas você chama de azul. Mas eu não sei, sinceramente, eu não sei. Para mim, isso são as mesmas. Na minha mente, azul é isso. Eu não sei, se eu entrasse na mente de vocês, você fala, gente, isso aí é amarelo para mim. Sim. Porque é uma onda, essa onda lá dentro vai, de repente, definir uma percepção. Agora, que percepção é essa? Aí que entra o Jung falando de arquétipos e coisa e tal, né? Mas esse é outro papo, né? Aí vai mais longe. Mas aquela história assim, voltando, né? Porque vou falar de doença, falar num outro contexto. Sim. Na faculdade eu aprendi muito sobre doenças. Sabe o que eu não aprendi na faculdade? Saúde. Sim. O que é saudável? Afinal, eu vou ajudar o indivíduo a ficar saudável. A questão é, e o que é o saudável? Porque o conceito de saudável eu não consigo entender. Se você pegar na Organização Mundial da Saúde, o saudável é algo que não vai existir nunca. Você está falando um negócio importante, doutor, e aqui eu estou pensando o seguinte, porque volta e meia, quando a gente pergunta para as pessoas assim, o que é que você deseja, né? As pessoas respondem assim, eu quero ter saúde, quero ter dinheiro. E o que é ter saúde e o que é ter dinheiro? Aí, às vezes, a pessoa responde desse jeito. É não ter doença. Isso é ter saúde, então não ter doença é ter saúde, é isso? Você vê que falta um conceito mesmo, assim, que como você está falando, né, do que é saúde. E aí vou colocar um outro conceito que é da psicossomática. Só os saudáveis adoecem. Perfeito. Por quê? Porque a doença é um recurso que você tem para despertar de algum problema que você precisa resolver. Se você não tiver o recurso da doença, então você morre. É aquilo que todo mundo conhece, né? Tem aquelas pessoas que estão sempre doentes e nunca morrem. E tem aquela pessoa que nunca está doente, né? Nunca. Uma hora para outra ela morre. Por quê? Porque não tinha doença para avisá-lo e acordá-lo. Então ele segue uma vida tão doentia que se não tiver algo para brecá-lo, ele segue para a morte. A doença aparece para bloquear o caminho dele para a morte, como também serve para bloquear para a loucura, que é uma desconexão do corpo, outra desconexão da vida. Mas os dois, de alguma forma, estão desconectados da nossa realidade, da vida em si. A doença, ela surge para você começar a olhar para si mesmo. Você já viu algum doente que não olha para si mesmo? Porque a dor vai fazer você prestar atenção em você. Você vai ter que parar, né? O outro é mais importante. Levanta agora, você não consegue nem levantar o pé, não consegue fazer coisa alguma. Se você não acordar para essa realidade, e aí a doença faz você entrar em contato com a dor. Mas dor é horrível, Fernando. Sim, dor é horrível. Tem uma doença genética recessiva, em algumas famílias, acho que na Inglaterra tem um grupo lá, mas assim, essa doença, o indivíduo nasce sem dor, ele não sente dor. Se ele não sente dor, deve ser algo maravilhoso, não é? Olha, essa pessoa não sente dor. Aí o que acontece com as pessoas que não sentem dor? Se ela quebrar, ela não sente. Se ela se machucar, ela se ferir, ela não sente. Ela continua andando, continua fazendo as coisas que ela está fazendo. Ela não sente a dor. Se não sente a dor, o que acontece? Esses indivíduos geralmente morrem em torno da adolescência, porque a quantidade de problemas, de infecção, a doença, a dor está lá para parar e você colocar um limite e descobrir o que está acontecendo. Se não tem a dor, você morre. A dor faz parte da vida.
E aí tem pessoas que o conceito é, eu não quero ter dor, eu quero ter uma saúde assim, que tudo vai estar lindo e maravilhoso, eu vou resolver os problemas de uma vez por todas para sempre. O prazer e a dor são inevitáveis, mas a felicidade e o sofrimento são escolhas. Bom, aí você colocou uma coisa interessante, né? Que fica assim, tem uma coisa que, assim, o mesmo receptor, né, prazer e dor, é a mesma coisa, se eu sentir frio, eu sinto calor. É o mesmo receptor. Isso vai me dar a possibilidade de colocar numa roupa mais quente, mais fria, me adaptar melhor para achar um equilíbrio. Então, é o mesmo receptor. Então, hoje em dia, as pessoas querem, parece que viver nesse mundo zerado, né, numa mesma linha, né? Parece uma alexithymia, um negócio assim. Tédio. Igual. Gente, isso aqui, qualquer filme que você vai assistir, que tem um indivíduo numa UTI, no hospital, você vai ver um marcador lá, um monitor, faz assim, pip, pip, pip. O que você está vendo? Uma dinâmica de pulsação. O que é pulsação? Ora lá em cima, ora lá embaixo. Significa o quê? O indivíduo está vivo. A partir do momento que essa onda começa a fazer isto, adivinha o que aconteceu? Aí fica um sonzinho, pi, morreu. E as pessoas estão buscando essa coisinha, essa linha. Como se a vida fosse a linha. Então, hoje em dia, se você estiver triste, você está deprimido. É uma morte em vida, né? Aí as pessoas estão... Filosoficamente falando, assim. Estão buscando isso como objetivo de vida. O objetivo de vida é não viver. É uma coisa estranha. É estranho mesmo. A vida tem altos e baixos, e a questão é como você vivencia essa história. E o saudável é você aprender a viver esses altos e baixos. Sabe onde eu fui achar o tal do saudável? Hipócrates. Olha lá, Hipócrates de novo. O que Hipócrates fala? Hipócrates, ele tem 3 princípios de tratamento. O primeiro, básico, é vis medicatrix naturae. O que é isso? O caminho do tratamento é a natureza. A partir do momento que o indivíduo deixa de ser parte da natureza, viver nas regras da natureza, como a natureza funciona, ele adoece. E para ele voltar a ser saudável, ele precisa voltar a fazer parte, pertencer à natureza. As leis da natureza, os princípios da natureza são muito mais importantes do que aquilo que eu desejo, eu acho, eu acredito, eu quero. Isso vai muito mais profundamente do que simplesmente sustentar uma dieta que nos conecta com a nossa natureza alimentar, não é isso, doutor? Também, sim, porque às vezes tem pessoas que fazem uma alimentação linda, maravilhosa, coisa mais perfeita do mundo, e é interessante que essa semana o ovo faz mal, a outra semana o ovo é o melhor do planeta, nessa semana. Na outra semana, mas agora é só claro, não é mais a gema. Olha, o café faz mal, não, o café faz bem. Olha, gente, é impressionante. Sim. A natureza é sábia, né? Tem que ter um equilíbrio, né? Não tem o certo nem o errado. Em proporções diferentes, o que define o que é um efeito positivo e efeito negativo, geralmente é a dose, né? Então, se você tiver uma alimentação equilibrada, e o pior, que aí vem uma outra história, né? Que é a ortorexia, que é outra doença, né? A ortorexia a minha cabeça vai dizer o que eu devo comer, tantas gramas de proteína, tantas gramas de lipídio, agora eu como isso, agora eu como aquilo, quer dizer, não é mais a fome. Porque eu nem sei mais o que é fome, eu não faço ideia. Mas eu tenho que fazer um cálculo, eu vou lá na inteligência artificial, ela vai me dar uma série de regrinhos, o que eu como, o que eu não como, quais são os alimentos que devem ser comidos essa semana, que é permitido cientificamente comer, porque foi provado prova cientificamente que é bom e ruim a todo momento, você só escolhe qual prova você quer pegar, né? Porque você vai sempre estar certo. Se você quiser provar que isto aqui faz mal e aquilo lá faz bem, você prova. Se quiser comprovar o contrário, com certeza você vai achar evidências em todo quanto é lado. Porque tem evidência para todo lado. E aí as pessoas estão de novo nessa racionalização, perderam o contato com a natureza. Os animais não precisam de uma tabela para ver o que eles vão comer, né? E nós, sei lá, talvez seja até por excesso de comida, né? A gente tem tanta coisa para comer que a cabeça define, né? O certo é fazer isso, amar é assim, criar filhos é assim.
tudo é assim, só que dá tudo errado, né? Todo mundo faz o certo, só que o resultado dá errado. E aí uma das coisas que acontece é a própria doença. A doença faz desmoronar esse monte de conceitos equivocados sobre a vida, que não tem nada a ver com a natureza. É só deixar o tempo passar, você vai ver que tudo aquilo que é criado fora da natureza desaba. Pode ter certeza, é só questão de tempo, né? E na natureza, né, como você bem citou, doutor, estou aqui com o Paulão, né, e a gente volta e meia a gente conversa sobre isso, né, Paulão? Quando a gente fala, por exemplo, sobre o triângulo dramático, bem lembrado aqui pelo Dr. Fernando Freitas, né, do Karpman, a gente falando de acusador, de vítima e de salvador, o quanto cada uma dessas posturas, né, vamos dizer assim, são doentias, né, e nos desconectam disso que o doutor está falando sobre natureza, né, porque na natureza não existe essa coisa de acusador, de vítima e de salvador, isso é invenção humana do ego humano, né, que identificado com sua própria autoimagem se infantiliza diante da natureza, de Deus, da vida, seja lá do que for, da energia do todo, seja o que for. E isso é o que nos traz, né, vamos dizer assim, a doença que, como o doutor Fernando Freitas falou, né, é uma mensageira de que alguma coisa está desconectada da sua essência, né, vamos dizer assim, né. Doutor Fernando, a gente estava conversando, eu e o Guilherme, né, sobre a sua presença e tudo, e uma coisa que a gente notou muito é como vários casos são recorrentes para o Salvador. A sua fala anterior trouxe isso também, né? E a gente vê em várias rodas de conversa, sempre que esse assunto da psicossomática vem, vários casos da pessoa que dedicou a sua vida a salvar alguém ou algum propósito, um projeto, seja uma família, uma empresa, e quando não tem mais aquele objeto a ser salvo, desenvolve em si uma doença. Né? Por exemplos clássicos de empresários que dedicaram a vida inteira a uma empresa e quando poderiam curtir a sua aposentadoria desenvolvem um câncer. Isso. E por aí vai. Eu queria muito saber do senhor a sua visão disso, né? O que o senhor tem para acrescentar nessa nossa discussão. Pessoal, vocês estão gostando aí do papo com o Dr. Fernando Freitas? Muito bom, né? Dr. Fernando, de fato, é uma sumidade, alguém que realmente sabe o que está dizendo. Paulão, tá curtindo também, cara? Bom, né? Mas o pessoal vai ter que ver semana que vem, né? Mas vale a pena esperar. Porque o complemento só semana que vem, beleza, gente? Brutaste.